Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa live com os profissionais da natação. Ó, o Vitinho já está na área aí. Fala, Vitinho. E aí, Dudu, tricolor? Pessoal chegando, fala, Luiz. Isa, oi, Isa. Isa está trabalhando com a gente agora lá no comitê. Bem-vindos, todos bem-vindos. Fernanda lá do Grêmio Náutico União contribuiu bastante, mandou bastante perguntas. Coach Alan Helbock, outra referência aí no treinamento de atletas classes baixas. Paredão já está na área. Roberto de Conto, pessoal chegando. Fala, Fabiano. Beleza, Léo? Tá me escutando aí? Tudo perfeito. Beleza. Tá tranquilo aí? Opa! Aqui é tranquilo, né, Léo? Tem um caso só de corona. A cidade é bem tranquila, agora tá mais tranquila ainda. Ah, legal. Vamos começando já são 5 horas, o pessoal vai chegando aí. Já tem bastante gente conhecida. Pessoal entrando. Fala, Henrique. O Henrique aí também. A Mari. O pessoal tá chegando aí. Fabiano, vamos começar. Se apresente, por favor. Conte um pouquinho sobre você. Para quem não te conhece ainda. Então, Léo, primeiro eu quero parabenizar o Comitê Paralímpico pela iniciativa, né? E agradecer pela oportunidade. E é uma responsabilidade bem grande falar aqui depois de tanta gente boa falou, né? Então a gente tem essa responsabilidade, uma das últimas lives, né? Está sendo muito interessante. É muito bom a gente aprender e hoje poder ensinar um pouquinho e aprender junto. Então eu sou o professor Fabiano Quirino, eu sou de Novo Horizonte, interior de São Paulo, né? Tenho 40 anos, vou fazer 40 anos domingo, né? Trabalho há 20 anos com a natação paralímpica, né? Então, vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Em 1998, a gente estava saindo do colegial, eu e meu irmão, né? E a gente jogava basquete. E naquela época, o jogador de basquete de 1,85 m já era baixinho já, né? Eu falei pro meu irmão, o que a gente vai fazer, né? Basquete a gente não sei se vai dar muito certo. Vamos estudar. Aí a gente fez o vestibular, a gente passou no vestibular, e em 99 já estava estudando, né? A gente estudou em Rio Preto, na Unirp, né? Em Rio Preto. Rio Preto é 100 quilômetros de Novo Horizonte, então a gente viajava todos os dias, né? E eu acredito que não existe coincidência na vida, né? Mas por coincidência ou por destino mesmo, no primeiro ano de faculdade eu tive aula de natação. E eu não gostava muito de natação, eu achava... Não gostava muito, meu negócio era basquetebol. E eu tive um professor na faculdade, o Marco Melo Franco, que ele era técnico do time do Palestra, lá de Rio Preto, que me incentivou e me ensinou a gostar muito de natação, né? Então a gente começou a estudar e com 6 meses de faculdade, a gente trabalhava com os meus tios, né? A gente era servente de pedreiro com os meus tios, mas com 6 meses de faculdade, chegou a primeira oportunidade. O profissional chegou lá no serviço onde a gente estava trabalhando e falou, ó, vocês querem trabalhar com educação física? Tem uma oportunidade lá na academia, uma oportunidade na piscina e outra na sala de musculação. Na hora, eu falei, meu tio, tô indo. Meu tio falou, vai, meu filho, Deus que abençoe, que você não precisa voltar nunca mais aqui. A gente começou a trabalhar em 1999, né? Em 2000, a gente já estava fazendo um ano que estava na academia já, apareceu um menino pra gente, o Michailo Curix, que foi o nosso primeiro atleta, né? O Michailo, na época, tinha 9 anos, né? É um menino com distrofia muscular progressiva, e a expectativa de vida dele era de 15 anos, né? Aí começou a nadar, começou a aprender muito rápido, ele aprendeu muito rápido. Aí chegou uma época que a gente falou, ó, acho que o Michailo dá para competir já. A gente escreveu nos Jogos Jornais, ele começou a competir. E a expectativa de vida dele era de 15 anos. Hoje ele tem 29. Então, o esporte, eu acho que o esporte ajudou muito
para a longevidade dele, né? Aí depois do Michailo, ganhando medalha, a equipe foi aumentando, conquistas em nível regional, nacional, estadual. E nessa época a gente trabalhava na academia, ajudava no personal e trabalhava na prefeitura com basquete e eventos, né? Então a gente fazia tudo isso e ia para a faculdade. E essa época de eventos foi bem legal, porque a gente fazia desde bolinha de gude até rodeio em carneiros, né? Truco, bote, a malha. Então essa foi uma fase muito legal da vida da gente, que a gente teve que aprender a ter muita criatividade e jogo de cintura para fazer os eventos e trabalhar com basquete, e assim foi. Até que em 2005, a usina Santa Isabel abraçou o projeto, que antes ele não era, a gente não tinha associação a PNH ainda. O projeto chamava Natação Adaptada, mostrando a eficiência do deficiente. Então, em 2006, a usina acampou o projeto, aí a gente teve mais estrutura, a gente saiu da prefeitura e ficou só na academia no projeto. Em 2005, eu tive o prazer de fazer a pós em Fisiologia do Exercício, que me ajuda até hoje, né? 2007, chegou na academia o atleta, era aluno, a Fabiano Toledo, né? Não sabia nadar, iniciante, né? Aprendeu desde ali soltar a bolinha, 27 anos, paraplégico, e fazia 9 anos que ele tinha sofrido um acidente. Começou a treinar, muito dedicado, muita garra e determinação e vontade de vencer no esporte e na vida, né? E até que em 2010, ele já era recordista brasileiro do 100 peito e foi convocado para o meeting internacional, que hoje é o Open, né? E aí, a associação foi tendo mais visibilidade, o Fabiano foi treinando melhor, os outros meninos foram treinando bem, e foram aparecendo bastante gente. Aí a gente começou também a ter um projeto que os atletas que não tinham muita aptidão para natação, não tinham muito perfil, a gente colocava em outros esportes. E hoje a PNH, ela tem a natação, o halterofilismo, o atletismo e o judô. E assim foi. Em 2013 ele foi convocado para o Mundial de Montreal, no Canadá, né? Em 2015, convocado para a PAN de Toronto e o Mundial de Glasgow, né? Aí, nessa oportunidade, o CPB disponibilizou para ele um mês de treinamento, né? No CT, que era lá em São Caetano. São Caetano aí. São Caetano. Aí o Léo me convidou para ir junto, né? Aí o Léo falou, ó, vem para cá, você trabalha, dá o treino do Fabiano. E na época também tinha a Hildene e a Regiane, que estava nesse projeto de um mês de treino, né? Eu fiquei com eles lá no hotel, ajudava nos treinos. Fazia o treino do Fabiano, ajudava no treino da Regiane e da Hildene. Aí o Léo foi conhecendo meu trabalho, né? Em 2015, eu já notava que a natação paralímpica brasileira já tinha outra cara, né? Já tinha outro tipo de trabalho. Porque nunca que eu pensei que eu ia receber treinos do head coach da seleção brasileira. Nunca pensei que ele poderia mandar um treino para mim ver, né? Como que era o treino dele, trocar ideia. Então mudou muito essa visão de gestão, né? O Léo fez a diferença nessa questão e até hoje a gente pode até perguntar para vários profissionais que trabalham na área. Nunca a gente tinha recebido um treino, nunca a gente tinha tido a oportunidade de ver o trabalho como era feito na seleção. Então, parabéns, Léo. Nessa época também a gente já viu que a coisa ia mudar, né? Aí, no fim de 2015, o Léo me ligou e me convidou para ir para o CT. Eu já aceitei de pronto, né? Em 2016, já estava no CT. Em 2016, eu cheguei, comecei a trabalhar como assistente do Léo e do Felipe nos treinos, e do Tom e do Henrique no treino muscular, né? Nessa época, o grupo era pequeno ainda, né? Em 2017, o grupo aumentou bastante. E o Léo falou para mim, você quer ficar com as classes baixas? Eu aceitei. Falei, nossa, é o que eu mais quero. E a gente está até hoje, né? Trabalhando e tentando chegar no objetivo de todo nadador, que é nadar cada vez mais rápido e respeitando a especificidade e a característica de cada um, né? Como eu sempre falo, né?
nada mais desigual do que tratar igualmente pessoas diferentes. Então é isso aí, um pouquinho da minha história e as oportunidades que eu tive na vida, graças a Deus, sempre quando eu tive oportunidade, eu acho que eu estava preparado, né? Então acho que na vida não existe sorte, não, existe oportunidade, e quero agradecer ao Léo, ao CPB, pelas oportunidades, e quero cada vez melhorar mais e seguir com o trabalho. E foi legal que você foi o primeiro técnico do centro de referência que veio do esporte paralímpico, né? Quando o centro de referência foi formado em 2014, os profissionais vieram todos do esporte convencional. Então, os técnicos, se eu não me engano, só o Maurício, o físio, e a doutora Giovana, que já eram do movimento. Os demais vieram tudo do esporte da natação convencional. O Rodrigão, né? O Rodrigão entrou um pouquinho depois ainda. No comecinho era o Tom e o Maguila. Isso. E você veio do esporte paralímpico, né? Então, foi uma fase... Hoje, o comitê forma diversos treinadores através dos cursos de habilitação, de toda a parte da educação paralímpica, né, voltada para o desenvolvimento dos treinadores. Então, é mais comum você ver treinadores vindo que sempre estiveram trabalhando com o paralímpico. Mas no centro de referência, você foi o primeiro que chegou. Foi bem marcante. Legal. Eu acho que para a gente começar, é bom a gente primeiro falar o que são as classes baixas, né? Para quem está... Às vezes tem o pessoal que está assistindo a live e não está familiarizado com os termos. Então eu vou explicar rapidinho. Beleza. Que na natação paralímpica, entre os atletas com deficiência física, nós temos 10 classes funcionais. Então, a classe 1 é para os atletas com maior comprometimento físico-motor. E a classe 10 com o menor comprometimento. Então, é considerado classe baixa, classes 1, 2, 3, talvez até a 4, né, dependendo do atleta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, Fabiano, mais ou menos o perfil, quais são as principais deficiências, para o pessoal ter uma noção melhor. Então, Léo, pensando em classe baixa, né, como você disse, quanto menor a classe, maior o grau de comprometimento motor ou da deficiência, né? Então, assim, para dar um exemplo, de S1 a S2, né, a gente tem os atletas com severo comprometimento dos 4 membros, né, dismielia, malformação, distrofia e paralisia cerebral severa e lesão medular mais grave, né? Aí nos S3 a gente tem paralisia cerebral, lesões medulares, dismielias, malformações e amputações. Então, mais ou menos é isso. De S1 até S3. A S4 também entra amputação, deficiência degenerativa e assim vai. E também uma coisa que é importante a gente colocar, que o nosso objetivo hoje não é conversar sobre classificação ou sobre como deve ser o treinamento para o classe baixa, até porque nós temos profissionais que são referência no trabalho com esses profissionais que estão aqui, que eu já dei uma olhada aqui, que entraram, o Fábio, o Léo Miglinas está por aí, acho que o Maceió está por aí também, que eu vi ele, eu vi entrando no perfil da PIN, a Paula lá de Bragança, eu já vi um pessoal que trabalha, que tem familiaridade, que desenvolve, a Fernanda lá do Grêmio Náutico União. Então, o que nós queremos é apresentar um pouco, falar um pouco das características, falar um pouco do trabalho do treinador também, mas sem entrar especificamente em classificação ou em como dar um treino, como melhorar a frequência de braçadas. Isso eu acho que não é o foco principal, né? Isso a gente pode falar bastante nos cursos de nível técnico, né, Léo? Então aqui a gente pode falar geral. Isso, exatamente. E até para quem está nos acompanhando, quem é profissional de educação física, que quer trabalhar e está curioso, tem no site do CPB, cpb.org.br, vocês têm informações dos cursos, tem cursos EAD, é uma época boa, né, que a gente está estudando muito, está participando de muitos grupos de estudo, vendo live, vendo palestras. Então é
é uma oportunidade boa, um tempo, período bom para fazer os cursos, para conhecer mais do movimento paralímpico. Então eu acho que é E, bem importante. e eu vou deixar também aqui aberto, Léo, se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida depois, ou quiser trocar ideias sobre o assunto, a gente está sempre aberto. É. Ô, Paredão, como é que estão os seus atletas aí na quarentena? O pessoal Então, perguntou Léo, bastante, porque a gente percebe assim, né? Você tem muitos atletas cadeirantes, então o número de exercícios fica restrito em casa, né? Ou sair para fazer alguma coisa mais aeróbica, então é mais difícil. Como que eles estão? Como é que eles estão? Como é que está sendo o trabalho aí junto com o Henrique e o Tom para adaptar os exercícios? então, Léo, os atletas estão em casa, né, seguindo as normas da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, é, eles estão fazendo um conjunto de rotinas que foram determinadas, elaboradas pela nossa equipe multidisciplinar, né? E todas as rotinas são adaptadas de acordo com a realidade de cada um. Então, os profissionais entraram em contato, né? E viram o que cada um tem em casa, que material tem, o espaço, como que está sendo fazer, né? Se tem alguns que conseguem tocar cadeira mais forte, outros não. Então, eles estão fazendo tudo adaptado, mas o trabalho está sendo muito legal e a nossa equipe multidisciplinar, junto com os técnicos, né? A gente está conseguindo levar certinho essa quarentena. Todos estão fazendo os trabalhos, né? Não vamos dizer que também todo dia nessa quarentena é fácil trabalhar, né? Tem dia que a gente acorda um pouquinho mais desanimado, outro dia acorda mais animado, mas no geral todos estão bem, graças a Deus. E os exercícios que são a base dos exercícios são os que eles já costumam fazer no CT, né? Isso, Exercícios com elástico, exercícios de TRX, core, de fortalecimento, o que eles já estão habituados na rotina deles no CT, né? isso, essa é a recomendação, né? Dos físios, do Henrique, de todos os profissionais. Todo mundo fazer o que está acostumado, né? Não adianta inventar muita coisa, não. Então, todos estão fazendo o que está acostumado e, graças a Deus, todos estão passando bem por essa quarentena. E quando voltarem, eu acho que não vão voltar tão descondicionados ou muito acima do peso ou muito desanimados. Todos estão levando bem. Eu estou bem surpreso com o trabalho assim, em si e como eles estão reagindo. Eu acho que estão reagindo muito bem. Legal. Ô Fabiano, assim, quando você começou, você contou que chegou no CT, você trabalhava comigo e com o Felipe ali na borda, mas como auxiliar. é, mas desde o começo, você falou do Michalo, dos atletas que você teve, mais atletas classes baixas, né? Isso. Por que essa vontade de trabalhar com os atletas classes baixas? De onde vem esse seu gosto por trabalhar, por desenvolver o trabalho com esses atletas? Então, Léo, eu sempre gostei de classe baixa pelo desafio, né? Eu sempre achei muito legal adaptar, né? E eu sou uma pessoa que gosto muito de servir, né? De tentar ajudar a pessoa a chegar onde ela quer. Então, eu vi nos classes baixas uma maneira de fazer o que eu gosto, que é adaptar, e também são classes que tem menos atletas. Então, eu falei, vou fazer uma coisa que eu gosto, que é adaptar o treino, e vou ajudar o movimento paralímpico a crescer, né? Porque os classes baixas estão acabando. Então, isso aí que me motivou. A vontade de fazer o segmento crescer. E eu já gostava de servir, já gostava de ajudar. Sempre a minha família inteira sempre foi de ajudar. Aprendi a ajudar, a fazer mutirão, sabe? Até que aqui em Novo Horizonte o centro de referência da assistência social tem o nome da minha avó. Então, sempre fui assim. Gostei de fazer as coisas para ver o resultado depois, né? Quando eu comecei, muita gente falou que eu era louco, né? Que eu era doido, que eu ia trabalhar com um deficiente, que não ia virar nada, mas eu acho que a gente tinha uma fé e uma vontade que nem a gente sabia onde a gente ia chegar, mas a gente foi trabalhando e cada vez aprendendo mais.
e você vê um atleta que não anda, ele nadando, a liberdade que ele tem na hora de nadar, a alegria que eles treinam, isso é o maior pagamento que existe, né? E lá, desde o começo do centro de referência, nós tínhamos atletas classes baixas, né? Eu já trabalhei com a Edênia que está aqui assistindo a gente, com a Maiara, com a Rildene, e só que depois, lógico que o número de atletas aumentou muito, o centro cresceu muito, né? Temos muitos atletas, e aí pintou essa oportunidade de separar o treinamento, de dar um treinamento mais específico para esses atletas e, ao mesmo tempo, desenvolver, né, a natação ou classe baixa no Brasil. Então, o que você pode colocar como características do treinamento para os atletas classes baixas? Quais são as maiores... não digo dificuldades, não. Quais são as maiores características mesmo? O que você precisa ter, o que o atleta necessita. Eu sei que você gosta muito de individualizar o treino, então fala um pouquinho sobre isso. Então, Léo, para a gente começar o treino com classe baixa, eu sempre falo, a gente tem que conhecer um pouquinho da história do atleta, né? Que a gente usa o termo, né, jovem atleta ou atleta jovem, né? O que é um jovem atleta? É um atleta que teve uma doença congênita ou foi acometido por alguma deficiência nas fases iniciais do seu desenvolvimento humano, né? E o atleta jovem? O atleta jovem é uma pessoa que sofreu, que teve a deficiência, que foi acometido ao longo da vida. Então, a gente tem que começar por isso aí. Por quê? Porque dependendo de como é a história da pessoa, muda muito a questão de deficiência secundária, psicológico, vivência. Então, a gente tem que começar por isso, né? O atleta paralímpico, principalmente as classes baixas, eu pelo menos, eu não consigo pensar no atleta só ali entre as quatro bordas, né? O atleta tem a mobilidade, como que é a mobilidade dele, como é que é o transporte, como são suas transferências, como que é a subsistência. Talvez o atleta é a pessoa que leva a subsistência para casa, né? Como são suas deficiências secundárias, né? Porque isso interfere muito no treinamento. E falando de transferência, a transferência é uma coisa muito importante, assim, pensando em classe baixa, porque o atleta que necessita fazer uma transferência, talvez ele chega, não tem ninguém para ajudar. Ele consegue sair do carro, ou sair do transporte. Ou talvez o atleta não consegue sair. Então, essa transferência tem que ser o mais confortável possível e com segurança. Porque dependendo da transferência, a gente pode machucar o atleta, isso acometer a outras deficiências secundárias, né? E se o atleta toca muita cadeira, se ele tem órtese, prótese, e como que é essa mobilidade e essa ergonomia diária dele. Isso interfere muito no treino, Léo. E uma coisa que a gente tem que saber também, que eu falo sempre, é saber o que é vontade, o que é necessidade, né? Necessidade, a gente está pronto para ajudar. Vontade, às vezes, a gente pode deixar de lado. Um exemplo, né? Um atleta que precisa... A gente está numa competição. Está num alojamento ou num hotel, alguma coisa de competição. O atleta precisa de ajuda para ajudar na sonda. A gente tem toda uma equipe que faz isso. Antes, na associação, a gente que tinha que se virar, mas hoje é bem mais fácil ter uma equipe que faz. O atleta precisa passar uma sonda, o atleta tem que tocar cadeira, chega no hotel, o piso, como fala, que tem o piso... Acessibilidade, né? Acessibilidade e também talvez o hotel tenha um carpete, lembrei. Um carpete muito alto, a gente precisa tocar cadeira, né? Isso no polimento ali, no pré-competitivo, a gente pode ajudar. Mas se o atleta quiser dar uma voltinha, não for a hora, aí é vontade. Mas a necessidade, a gente está sempre pronto para ajudar. Então, se a gente saber o que é vontade e o que é necessidade, e saber todos esses detalhes da deficiência, eu acho que a gente vai longe, né? E também, a gente tem que saber também como foi a inclusão dessa pessoa. Isso também interfere muito no psicológico. E as vivências. Porque, como a gente falou antes com o Henrique,
com o Augusto, o treinamento não é só o que você dá na água, né? É tudo que envolve a vida do atleta, né? Então isso que você falou é importante. E a maior, aí sim, acho que a maior dificuldade que é relatada para nós aí nos cursos, nos campings, no trabalho com as classes baixas, é essa disponibilidade maior que você tem que ter, né? É muito mais difícil você conseguir dar treino para 8 atletas classes baixas. Isso na natação convencional é muito mais fácil e com as classes altas também. Então você tem um grupo ali de 8, 10 atletas classes altas, você consegue rodar na raia, consegue fazer, dar atenção para todo mundo, as séries são mais ou menos parecidas. Agora com classes baixas tem o ritmo de treino diferente de um atleta para outro, a necessidade às vezes de auxílio durante o treino para colocar, tirar material, tem muito mais tem desafios maiores, né? Tem necessita de uma atenção maior, né? Então, Léo, eu sempre falo que para a gente trabalhar com classe baixa, a gente tem que estar sempre bem organizado, né? Porque se tiver com pressa de ir embora e o treino acabou, dependendo da classe do atleta, você vai ter que ajudar ele a sair da piscina, vai ter que ajudar ele a subir na cadeira, vai ter que ajudar ele a tocar até o banheiro. Então, a gente tem que se organizar para essa dinâmica ser cada vez mais fácil, né? Você pega um atleta que nada os 50 metros para 1,10. Aí você tem um atleta que nada os 50 metros para 1,20. E tem um atleta que nada os 50 metros para 55. Como você vai colocar uma cada num treino desse? Não tem como. Então, hoje eu trabalho com 7 atletas. Então, eu faço em 2 horários. O CPB, você me disponibiliza 2 horários. Se fosse em outro lugar, não tivesse, a gente tinha que dar um jeito. Mas hoje eu faço a periodização para cada um, o treino é feito para cada um, as séries são de acordo com a prova, a classe deficiência. Então, hoje tá muito legal de trabalhar. Eu consigo organizar bem certinho. Mas se você não fizer uma série bem organizada, tempo de intervalo, ou colocar um atleta em cada raia, não vai sair nada. Dependendo do tempo de atletas, colocar 2 atletas numa raia não sai nada. Então, a gente tem que se organizar e aprendendo, né? Aprendendo no dia a dia. A gente aprendeu muito. E uma outra característica legal é que, de novo, para quem está conhecendo a modalidade, para quem está aqui assistindo por curiosidade ou porque quer conhecer mais, as regras da natação paralímpica são as mesmas da natação convencional, né? Com algumas adaptações. Adaptações e exceções. Isso. E eu queria falar com você 2 coisas sobre isso. Uma, assim, as principais adaptações que tem, as que você lembrar agora, se você pode comentar algumas. E depois eu quero tocar num fato bem legal que aconteceu, que é uma curiosidade que muita gente pergunta. Então, primeiro só as adaptações ali de saída, enfim, o que você lembra assim para falar sobre isso. Então, Léo, primeiro, tá escutando? Travou? Não, travou a imagem, mas eu estou escutando. Vai agora. Não, tá sem som, Fabiano. Tá sem som. O som, sim. Agora voltou a imagem, tá sem o som. Não, ainda não. Não, sem som. Você tá me ouvindo? Entra de novo. Eu vou tirar você e você entra de novo, tá? Vamos ver se o Fabiano volta aqui, se a gente consegue restabelecer o som dele. Alô? Agora tá Agora vai. Vamos embora. Então, as principais adaptações são nas saídas, né? E adaptações de nado, né? Porque se você pensar num atleta S1, ele não vai nadar o costas em decúbito dorsal, né? A saída dele vai ser em decúbito dorsal, a virada vai ser em decúbito dorsal.
A gente tem os starts de saída, dependendo do tamanho do membro, dependendo da deficiência, dependendo da exceção que o atleta tem, a gente pode segurar no pé, tem atleta que não pode, a gente pode segurar no bloco para ajudar no equilíbrio, e assim vai. Mas as adaptações não são um bicho de sete cabeças, não. Se a pessoa for trabalhando com a experiência, vai pegando as adaptações e cada vez você vai ajustando o que é melhor para cada um. E agora eu queria falar com você uma coisa que eu sei que você que marcou sua carreira e que é uma característica muito legal de quem trabalha com o esporte paralímpico, que é o fato de os treinadores, os membros da comissão técnica, staff, poder entrar com o atleta durante a prova, para auxiliar na prova, né? Então, isso acontece muito com os classes baixas, por isso que eu deixei para tocar nesse assunto com você, também com os visuais e com algumas classes mais altas, mas basicamente com os classes baixas. E a oportunidade que nós temos de acompanhar um atleta durante o call room, aí no pré-prova, para ele entrar, é uma coisa muito, muito marcante, né? Assim, que nos marca muito. Então, rapidinho, o primeiro Mundial de Natação, a primeira oportunidade que eu tive de seleção brasileira no Paralímpico foi em 2010, e eu tinha um atleta só, que eu era responsável, que era o André Brasil. Então, eu também fiquei responsável ali por ajudar uma atleta também que precisava, era cadeirante, precisava do auxílio ali para entrar na piscina, a Letícia, que na época era atleta do Praia. E foi muito legal, foi a primeira vez. E depois, em outras competições também, já com os nossos atletas, já entrei com a Idênia, por exemplo, no Europeu, lá na Madeira, que foi muito legal. Que eu lembro na hora que a gente estava entrando, ela falou, me dá uns tapas para que eu possa me ativar tal. E não pode, né? Aí você ficava olhando para o lado, tá, aí ativava e entrava. É muito, muito legal. E eu queria que você contasse um fato, você já deve saber qual que é, mas um em especial, que foi com o Clodô lá nos Jogos do Rio, lá nos Jogos Paralímpicos. Eu acho que o Fabiano perdeu a conexão de novo. Vamos ver se retorna aqui, se o Fabiano retorna. Fabiano, tá ouvindo? Aí, deu uma travada no seu aqui. Então, você conseguiu me ouvir? Consegui. Então, então vai lá. Essa parte é uma parte muito, muito legal, né? Porque até a gente que tem bastante experiência, né, na natação paralímpica, quando você chega numa Paralimpíada, quando chega no Mundial, a perna treme, né? Então a gente tem que tentar se concentrar e agir pela razão ali, não pela emoção, né? Duas oportunidades que eu tive que foi muito marcante na minha vida. A primeira foi no Rio 2016, né? Que eu trabalhava com vocês, eu era seu assistente, você dava o treino do Clodoaldo. Aí quando foi para o Clodoaldo entrar na piscina, você falou, Fabiano, você que vai com ele, você que ajuda ele no treino. Nossa, aquele dia, eu fiquei feliz e fiquei um pouquinho receioso, né? Será que eu vou fazer alguma coisa errada? Como que é? E uma coisa que marcou muito foi aquele dia, o dia da despedida dele, né? O Clodoaldo é uma pessoa muito, muito feliz, muito alegre, e aquele dia ele estava tenso, né? Tava tenso, não tava dando risada, tava quieto, colocou o óculos dentro do carro room, falei, ele vai chorar, tá nervoso. Aí chegou no bloco, e ele é pesado, né? Tem todo um macete para segurar ele no bloco. Chegou no bloco, ele tremia, nervoso. Eu falei, nossa, eu vou fazer alguma coisa errada aqui, vamos estragar a despedida do Clodoaldo. Isso foi muito legal, assim, uma experiência muito, muito boa. Todo mundo gritando o nome do Clodoaldo e do Daniel, nossa, me arrepia até agora. E outra experiência também muito, muito interessante foi no Mundial agora de Londres, né? Quando a Edenia foi receber a medalha, ela falou, você vai comigo, né? Aí eu ajudei ela a entrar, ela ficou ali no lugar mais alto do pódio e vendo a bandeira do Brasil subindo entre a bandeira dos Estados Unidos
da Gran dia para mim foi o auge assim, da minha carreira. Até eu pedi para o Alan levar ela embora, que eu fiquei muito nervoso. Acabou, eu não conseguia fazer mais nada. Então, essas experiências que valem na vida, né, Léo? Não, e é espetacular, né? A Idênia tá aí, tá mandando mensagem e essa oportunidade que a gente tem de acompanhar é espetacular, né? Não tem, realmente uma experiência que vale a pena, você até cresce para entender mais o que passa com o atleta ali naquele momento final. É muito, muito legal mesmo, bem bacana. Bom, ô Paredão, então a gente falou bastante das características do treinamento, falamos bastante das adaptações, dessa parte de você acabar ajudando o atleta na competição, de poder entrar com ele ali, que ao mesmo tempo que é uma situação muito legal, muito enriquecedora para o profissional, também é desgastante, né? Porque você vai toda hora com vários atletas. Então, nós temos vários treinadores que estavam no Parapan esse ano, de Lima, e travou de novo. Eu vou falando aqui para ver se ele volta. O pessoal que estava no Parapan de Lima, assim, às vezes iam 6 profissionais ajudar os atletas. Então, voltou aí, Paredão? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos derrubar o paredão de novo aqui e a gente sobe ele outra vez. Então, ao mesmo tempo que é uma experiência muito bacana, também é muito desgastante, né? Então, agora tá ouvindo agora? A conexão. Tô. A internet tá ruim aqui no interior, né? Então, bom, a gente falou bastante já, e aí eu queria que você falasse um pouquinho o que o profissional que quer trabalhar com natação, que se for trabalhar com a natação paralímpica, ele vai trabalhar com classe baixa uma hora ou outra, o que ele precisa ter, quais as características, o que ele precisa estudar, falar um pouquinho dessa parte para quem quer começar a trabalhar com classe baixa. Então, Léo, a primeira coisa é saber servir, né? Porque se um atleta ele não sai da piscina, você vai ter que tirar ele. Se você não tiver ninguém para te ajudar ali, você vai ter que tirar o atleta da piscina. Então, é saber servir, né? Conhecer da natação convencional, conhecer a técnica da natação, né? Estudar muito anatomia, biomecânica e fisiologia. E depois desse estudo, perceber o que o atleta consegue fazer, o que ele não consegue, né? As suas especificidades, e ter muita sensibilidade e criatividade para poder fazer com que esse atleta técnica cada vez mais eficiente. E a gente nunca pode deixar de Ô Fabiano, você tá sem som de novo. Tá sem som outra vez. Eu vou te derrubar de novo, aí eu volto, tá? Vamos ver. O Fabiano tá lá no fim do mundo, lá perto da minha terra, lá em Novo Horizonte, perto de Rio Preto. A internet lá acho que não tá muito boa. Vamos tentar de novo aqui, vamos ver se ele volta. Ah lá, agora foi? Vamos lá, vamos de novo. Chegou até quando aí? Então, cortou um pouquinho, mas você falou de estudar, de saber de estar disponível a servir, tava aí. Então, estudar bastante a deficiência de cada atleta, né? O que acontece com cada patologia. Eu não posso falar que eu sou expert em patologia, conheço todas as patologias que existem, não. Mas quando o atleta chega, você estuda a patologia dele, e se precisar, você fala para ele, me dá uma semana que eu vou estudar e a gente
leva um trabalho que ele consiga fazer o trabalho, que seja gratificante para ele e que seja motivador, né? Não adianta a gente querer chegar e dar uma tarefa para o atleta que ele não vai conseguir fazer. Isso aí é desmotivante. Então a gente tem que estudar o máximo para a gente conseguir fazer com que esse atleta cada vez melhore seu nado e com isso se motive cada vez mais. E saber também ouvir os outros profissionais que estão trabalhando, né? O médico, o fisioterapeuta, enfim, as pessoas que estão trabalhando também, porque eles podem trazer informações importantes, né? Sobre a patologia ou sobre o momento do atleta, né? Isso, então, isso a gente consegue fazer muito bem, né, na nossa equipe multidisciplinar, né, Léo? Cada um na sua área, a gente se ajuda bastante. E como o Luiz falou aqui, o feeling, ele é muito importante, né? Então, Não, espera aí, Fabiano. Espera aí. O som caiu de novo. Tenta agora. Vamos lá, de novo. Quando faz isso aqui dá certo. Vamos mais uma vez. agora eu vou subir em cima da laje lá, Léo, para pegar melhor na internet. Tá escutando agora? Vamos lá, vamos lá. A hora que travar, eu te Então, derrubo de novo e volto. estudar bastante, ter muita sensibilidade, como o Luiz disse, feeling, para chegar nessa adaptação, que a gente consiga chegar para o atleta fazer o nado mais eficiente possível, né? Eficiência de nado, isso foi uma coisa que eu aprendi com você, né? O nado eficiente é um nado que o atleta vai nadar mais rápido, vai gastar menos energia e vai ser motivante. Então, a gente tem que fazer essa... pode falar, Léo. Não, pode ir. Completo, Fazer pode essa completar. progressão de técnica, progressão de estímulo bem paulatina para que o atleta consiga manter. Não adianta eu chegar hoje, depois de uma quarentena, e falar para meus atletas fazer um A3, um AN1, assim não vai. Então a gente tem que ter bastante sensibilidade mesmo e tranquilidade e às vezes muita paciência, né? Porque dependendo da deficiência secundária, aquele dia não vai dar. Tem dia que menos é mais. E também temos aqui conosco, além dos profissionais, tem também os atletas, né? E é importante o atleta, independente se ele é classe baixa ou não, mas talvez com os classes baixas um pouquinho mais, assim, eles terem essa confiança, né, em que eles podem melhorar, que eles podem fazer mais do que eles estão fazendo no momento, né, ter um pouquinho dessa perspectiva de querer chegar lá na frente, né, de querer ser um nadador num nível internacional, igual é a Edene, igual é a Maiara, agora os meninos que estão vindo muito forte aí, o Gabriel, o Bruno, enfim, porque se a gente for pegar a história da natação paralímpica, lá atrás, lá os classes baixas eram os principais atletas do movimento, né? Isso. Nós tivemos multimedalistas que talvez as pessoas hoje nem conheçam, mas que lá atrás eram os multimedalistas do Brasil, eram os atletas que iam lá e ganhavam várias medalhas. Então, tem vários, né? Principalmente do início ali, dos primeiros. Quando começou a natação a ter visibilidade lá em 2004, um pouquinho antes, desde que foram, e a maioria eram atletas classes baixas, né? Sim. E isso perdeu um pouquinho e agora tá retomando, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas alguma mensagem assim, ou o que você está vendo na prática para que os atletas também tenham esse pensamento mais, essa perspectiva de serem grandes atletas a nível internacional, assim como esses atletas que eu citei, né? A Edene, a Maiara, enfim, todo esse pessoal que está se destacando. Então, Léo, como eu fiz lá quando eu comecei a trabalhar, eu acho que a gente tem que investir no que tem pouco, né? Se tem pouco hoje, pode crescer, né? E é uma questão que você falou também, o feeling dos atletas, né? É muito legal essa troca, né? Eu falo sempre para os meus atletas que é 50%, né?
50% do técnico, 50% do atleta. A gente percebe quando o atleta não está bem e o atleta também nos fala quando não está bem. A única coisa que não dá para fazer é dar migué, porque a gente já conhece o atleta. Mas, graças a Deus, nessa parte eu não tenho problema nenhum com atleta nenhum. Eu sei o que cada um faz a semana na questão da deficiência também. Então, às vezes, como eu disse antes, menos é mais. Então, uma vez uma pessoa, várias pessoas me perguntam, né? Você não fica com dor na consciência de falar para o atleta aquele dia não treinar? Dependendo do que estiver acontecendo, dependendo do que estiver acontecendo da deficiência secundária, na deficiência ou no fator psicológico, é melhor descansar, né? Não é que eu sou bonzinho, não é que eu sou legal, mas a gente conhecendo os atletas no dia a dia, tem dia que o melhor treino é o descanso mesmo. E ter essa perspectiva é bem importante. E falando agora um pouco do cenário aí atual ou mais recente, nós vimos de algum tempo com poucos atletas classes baixas com destaque, né? E desse ciclo para cá, de 2016 para cá, isso vem mudando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como que está sendo essa missão, esse projeto aí com os atletas classes baixas, as ações, enfim, o que você começou a pensar para desenvolver as classes baixas no Brasil. Então, Léo, a gente começa sempre da Paralimpíada Escolar, né? A gente vem detectando o perfil de atletas, né? A Paralimpíada Escolar é um evento que traz muitos atletas para o circuito, né? E em 2018 também a gente teve uma ação muito legal, que foi o primeiro camping de classes baixas, né? A gente teve 19 atletas, né? Os 19 melhores índices de classe baixa do Brasil. E desse camping saíram o Bruno e o Gabriel, né? E o José Ronaldo, que hoje é recordista brasileiro S1. Então, a gente sempre está trabalhando em busca de classes baixas e motivando os profissionais a trabalharem com as classes baixas. Hoje a gente tem muito profissional que começou a trabalhar classe baixa depois de camp, muita gente que acreditou no trabalho depois do camp de classe baixa, né? Eu falo camp escolar e o camp classe baixas, até o Gabriel e o Fábio, né? Quero agradecer eles pela citação na live deles, falaram que tudo mudou depois que a gente fez o camp de classes baixas, né? Que eles tiveram uma visão melhor do que o esporte e aprenderam a fazer os treinos e até na questão de competir de acordo com o cenário mundial, né? Então isso também é muito importante. Não adianta o atleta ter na classe dele a prova dos 200 metros livre e ele só treinar para os 50. Então essa experiência, essa busca de melhora e de acordo com o cenário, isso é muito, muito interessante. E nos campings, né, na verdade nas Paralimpíadas Escolares, a gente costuma observar ali todos os meninos que estão nadando, né, os meninos, as meninas, e traz para o camp, né, para alguns atletas classes baixas, os melhores, os que mais se destacam, né. O Gabriel que está aí, o Gabriel foi da seleção sub-18, teve com a gente na seleção e de repente estava no Parapan, e aquela semana de treinamento foi muito bacana porque nós reunimos ali os melhores atletas de cada classe, de cada prova, né? Foi mais ou menos isso, até S3. Então tinha muita gente boa. E o que você falou, às vezes é uma orientação ou é só dar um caminho, né, pro trabalho, que aí esses atletas se desenvolvem, né? Eu vou pedir licença pro Bruno aqui. O Bruno acho que está assistindo, estava aí no comecinho. O Alan também acho que está acompanhando a gente. Teve uma situação que eles me procuraram numa competição para pedir uma chance, para desenvolver as classes baixas e tal. E eu falei, pô, vocês precisam, para desenvolver, precisa ter um atleta de classe baixa na seleção, buscar. E aí eles falam, não, mas a gente está muito longe do índice, né? Estamos muito distante. E numa conversa que a gente teve ali, o Alan direcionou o trabalho para a prova que o Bruno
tinha chance de estar na seleção, ele foi melhorando ano a ano, e hoje ele está finalista de Mundial, medalhista de Parapan, assim como o Gabriel também, que veio já um pouquinho depois, mas que já chegou num nível muito alto, né? Então, que isso sirva de motivação para esses atletas que estão nos acompanhando aí, buscar o máximo, né? O seu máximo, melhorar sempre. E se o máximo for chegar à seleção, for brigar por medalha, excelente, né? Isso. Porque ali eu falo sempre que o técnico-atleta é um casamento, né, Léo? É igual um casamento. Hoje eu tenho um casamento em casa e mais 7 lá no CT. Então, se o atleta não confiar no programa e o técnico não saber direcionar o programa para esse atleta confiar, não vai dar certo. Mas se a troca de ideia for boa e estudar, isso sempre que eu sempre falo, estudar o cenário atual. Porque hoje, para o S2, se eu tiver esquecer alguma coisa, você me corrige. Para o S2, hoje, para a vaga para Tóquio, no masculino tem os 200 livre, os 100 costas, e só, né? E os 50 costas. Então não adianta você focar o seu programa para os 50 livre. Né? E hoje nós conseguimos na seleção, usando o mesmo critério, né, que é legal também, que não tem... a gente não alivia o critério para classe baixa, ou para mulher, ou para qualquer que seja a deficiência, né? O critério é o mesmo para todo mundo. E nós conseguimos ter, acho que das 14 classes, nós só não temos S1 na seleção hoje, né? Porque também a oferta de provas nas competições internacionais para S1 é menor. Mas de S2 a S14 nós temos todas as classes, né? Então isso é bem legal. A natação, os atletas classe baixa conseguiram o seu espaço e hoje a gente tem uma seleção bem completa, né? Então, Lau, e a régua foi subindo, né? Mas eles estão acompanhando essa evolução, né? Porque você pensar quanto que era o índice para os 50 costas feminino S3 para o Mundial de Londres? Era 1,10, né? Hoje o índice já é 1,5. Então, a régua está subindo e os nossos atletas estão acompanhando. Isso é muito legal de saber. Isso que motiva cada vez mais o nosso trabalho. E como que... Fala um pouquinho da campanha agora, das duas últimas competições que nós tivemos, que foi o Parapan e o Mundial. Você que tem todos os dados lá, você que acompanha, foram duas competições com uma participação bem legal, né? O Parapan principalmente, né? O Parapan não abriu algumas provas, né, Léo? Não abriu algumas provas, mas de todas as provas que as classes baixas participaram, ou a gente ficou em primeiro ou segundo colocado. Isso foi muito interessante. E no Mundial a gente teve um aumento do número das classes baixas, né? A gente teve a Maiara, teve a Edênia, teve a Suzana e teve o Bruno, né? Então aumentou o número de classe baixa no Mundial. E o Parapan ou o Mundial, a gente não tem mais atletas mesmo, não tem mais provas, porque as provas não abrem. Né? Então, se a gente conseguir fazer o trabalho com classe baixa aqui, conseguir aumentar os classes baixas no Brasil e as classes baixas aumentarem no mundo, então a gente vai ter cada vez mais provas e mais atletas participando e, consecutivamente, ótimos resultados. E o cenário visando aí os próximos ciclos é bem promissor, né? Porque eu acho que o comitê conseguiu, com o trabalho, de novo, né, para quem não estava no começo da live, o trabalho da formação paralímpica, da educação paralímpica, que tem o curso para os treinadores, que capacita e habilita os treinadores. Então, desses últimos anos, surgiram vários excelentes treinadores que trabalham não só com classe baixa, mas também que trabalham bem com atletas classes baixas. Alguns atletas que conseguiram atingir um nível internacional muito bom, né? Então, vão passar a ser referência para esses que estão vindo. Então, se antes tinham poucas referências ali em cima, a nível internacional, hoje nós temos várias. Então, isso vai chamando mais atletas, os atletas vão acreditando mais, os profissionais estão melhores preparados
E eu acredito que a gente tem um cenário aí bem promissor, né, para a natação paralímpica de bastante sucesso aí nesses próximos anos. Isso, Léo, e tudo isso motivou muito a base, né? Então hoje a gente vê vários atletas jovens, né? No CT Paralímpico a gente tem uma base muito boa também de atletas classes baixas e a gente vê pelo Brasil aí bastante gente trabalhando. Então, a gente precisa do espelho, né? A gente precisa do espelho Maiara, do espelho Edênia, do espelho Bruno, Gabriel, Suzana. Então, a gente tendo esses espelhos que cada vez estão treinando e competindo melhor, a gente vai trazer a criançada. Porque falando em inclusão, falando em deficiência, talvez uma pessoa que tem uma dismelia, né? Que não tem, não tem função de 3 membros, como o Bruno, né? Talvez o cara está em casa e nunca viu o Bruno. Se ele vê o Bruno, ele fala, eu também consigo, né? Se uma pessoa que é tetraplégica vê a Maiara, ela fala, eu consigo. Se um atleta que tem deficiência degenerativa vê a Suzana e a Edene, também eles vão falar, eu consigo. Então a gente precisa trabalhar esse espelho e com isso a base está chegando cada vez mais forte. Bom, legal, Fabiano. Foi bacana. Você tem mais alguma coisa para alguma mensagem aí, alguma outra colocação que a gente deixou de abordar aqui? Tem uns minutinhos ainda. Então, Léo, assim, para a gente trabalhar com classe baixa, então, eu acredito que a gente tem que estudar muito, ter muita paciência, né, e sensibilidade, que o trabalho dá certo, né, e a única coisa que eu tenho que fazer é agradecer pela oportunidade que o CPB vem dando para mim e para os classes baixas do Brasil. A gente vem trabalhando para cada vez melhorar mais esse segmento da natação, né? E torcer que para que tudo melhore nessa pandemia, né? E que essa fase traga melhorias na gente como ser humano, que a gente aprenda a ter mais tranquilidade às vezes, que a gente aprenda a trabalhar melhor em grupo, e assim vai. Eu só tenho a agradecer e torcer para que as coisas melhorem, para que a gente possa continuar o trabalho, que isso aí que motiva a gente para a vida. E para quem está acompanhando aí, quem ainda não fez o curso EAD do comitê, entra lá no site cpb.org.br, procura as informações. Eu estou à disposição também para quem quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp. O Fabiano também tenho certeza que está à disposição. Quando tudo voltar, quem quiser ir lá acompanhar o trabalho, ver o treino, tem vários profissionais que já passaram, né, uma semana, alguns dias lá acompanhando. Então, as portas estão abertas e vamos, quando voltar aí, continuar esse trabalho que, com certeza, nós vamos ter muito a comemorar ainda. Com certeza, Léo. Então, é isso aí. Vamos esperar passar essa fase, né? E voltar com mais garra ainda. Porque na vida a gente tem várias fases, né? Então, essa é mais uma fase diferente. Não vou falar uma fase ruim, uma fase diferente que a gente está passando na vida, mas a gente pode voltar com muita força de vontade e com isso fazer o esporte paralímpico do Brasil crescer. E é isso aí. Bom, valeu, Paredão. Obrigado. Um abraço. Valeu, obrigado, hein? Obrigado para todo mundo que acompanhou. Segunda-feira estamos de volta com o Dr. Ezog, falando sobre medicina. Obrigado a todo mundo que participou. Valeu, obrigado, Paredão. Valeu, Léo. Valeu.